Então, de volta na parte 2 da nossa aula, a professora estava falando sobre a sílaba tônica, né? Que toda palavra tem a sua sílaba tônica, porém nem todas serão acentuadas, e isso acontece por causa da regra que foi inventada, vamos dizer assim, para cada palavra que recebe o acento, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, para a gente pensar um pouquinho, duas palavras, né, que causaram dúvidas na tarefa, então nós vamos pensar um pouquinho sobre elas agora. Quando eu quero, então vocês viram aqui que a forma, né, de escrever é a mesma, nós usamos as mesmas letras, o diferencial delas, né, de uma para outra é o acento, e o acento muda todo o sentido da palavra. Então, quando a gente quer dizer o local administrativo, né, onde é feito um determinado tipo de trabalho por pessoas qualificadas para isso, então o local administrativo, né, um escritório, por exemplo, nós chamamos então de secretaria, certo? Secretaria. Agora, a mulher que trabalha neste local, né, que faz o trabalho de atendimento, ela é chamada de secretária. Viram que a pronúncia mudou. Por que a pronúncia mudou? Porque a sílaba tônica, né? Ela muda. Olha lá, ó. Então nós temos aqui, ó, secretária, certo? Secretária, né? E aqui nós temos secretaria, tá certo? Então, esta aqui, ela recebe o acento e esta aqui não. Tá vendo? E por que isso acontece? Por causa da regra de acentuação. Então, esta aqui, a sílaba está na penúltima e ela vai ter acento, porque a regra a permite que ela tenha acento. E esta aqui também é a penúltima tônica, só que ela não tem acento, porque a regra não faz com que isso aconteça, tá? Então, a gente faz a pronúncia secretaria e aqui secretária, certo? Bom, crianças, então o que mais que nós precisamos ver, né? Que a sílaba tônica, todas as palavras têm, é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força. Palavras terão acento na sílaba tônica e outras não. E quem faz isso é a regra estipulada para cada acentuação de palavra, tá bom? Então, o que a gente precisa ver agora também, né? Que a sílaba tônica, ela tem posição na palavra, né? Então, há uma classificação, né? Há uma classificação de acordo com a posição da sílaba. Opa, gente, meu pensamento tá bem adiantado. Deixa pro eliminar isso aqui. Há uma classificação de acordo com a posição da sílaba tônica, tá? Então, veja que a palavra, ela é classificada de duas formas, pelo número de sílabas que tem e pela posição que a sílaba tônica vai ocupar nesta palavra. Então, há dois tipos de classificação da palavra. Nós estamos vendo já o segundo, tá? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui, como eu já fiz da outra vez, tá? E vamos lá, ó. Aqui o retângulo que a Pro fez é a palavra, tá? A palavra toda. Agora, eu vou dividi-la em sílaba, que são esses pedacinhos aqui, tá bom? Então, esta palavra, ela tem 4 sílabas, correto? Muito bem. Vejam lá, se a sílaba tônica for aqui, ó, no final da palavra,
nós dizemos que é a última, tá? Então, o ST vai ser de sílaba tônica. Então, quer dizer que a sílaba tônica está na última sílaba. Quando a sílaba tônica estiver na última sílaba, ela vai ser classificada de oxítona, tá? Agora, se a sílaba tônica estiver aqui, ó, aqui, na penúltima, se a sílaba tônica estiver na penúltima sílaba da palavra, penúltima, aí ela é chamada de paroxítona, paroxítona, tá bom? Agora, se a sílaba tônica estiver nesta daqui, sílaba tônica estiver nessa daqui, que é a antepenúltima sílaba, né? Antepenúltima sílaba, ela é chamada de proparoxítona. Proparoxítona, tá? Só isso. Nunca uma sílaba tônica vai recair aqui. Não. Ou a sílaba tônica estará na última, na penúltima ou na antepenúltima, tá? Só nessas 3 posições. Ela nunca vai ocupar aqui. Tá bom, crianças? Que isso fique bem claro também. Então, se a tônica caiu na última, ela é oxítona. Se a tônica caiu na penúltima, ela é chamada de paroxítona. Se a tônica caiu na antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona, tá? E todas, né? Todas oxítonas, todas paroxítonas vão ser acentuadas? Não, tá? Ela recebe essa classificação, né? De acordo com a tônica, com o lugarzinho que a tônica ocupa, mas nem todas vão ser acentuadas, por causa de que existe uma regrinha para isso, tá? Agora, existe uma regra que é super simples, que é a seguinte, que quando a tônica for aqui, na antepenúltima, chamada de proparoxítona, todas as palavras serão acentuadas. Essa é a regra mais simples e mais fácil que tem da acentuação. Que quando a tônica for essa aqui, a antepenúltima, esta sílaba aqui vai ser acentuada, tá bom? Então, essa é a regrinha que nós podemos guardar, tá? Para o terceiro ano. E as demais a gente vai ver ao longo da nossa vida estudantil, como eu já disse. Mas no terceiro ano, qual regrinha a gente pode guardar? Que toda proparoxítona é acentuada. O que é uma proparoxítona? A palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica. Pronto. Se vocês guardarem, entenderem esta regra da proparoxítona este ano, já é o suficiente, porque aí as demais, né, que tem um pouquinho mais de detalhes, de minúcias, né, a gente vai aprendendo ao longo aí dos outros anos. Agora, se ficar entendido, né, a regrinha da proparoxítona este ano está ótimo, tá bem? E também a gente precisa saber, né, que a sílaba tônica, de acordo com o lugarzinho que ela ocupa na palavra, ela vai receber um nome. Aqui, mais uma vez, é a oxítona, aqui na penúltima é a paroxítona e aqui na antepenúltima é a proparoxítona. Tá bom? Olha, então, o nosso resumo, a nossa revisão é essa. Nós vamos fazer um exercício, tá bom? Vamos fazer aí um exercício rapidinho e depois eu já vou passar a tarefa. Então, qual que é o exercício? Nós vamos dividir a palavra e ver aonde está a tônica, tá? E eu escolhi um campo semântico, né? Palavras que tem todas são, né? Do mesmo sentido, né? Que
a escola, tá? Que lembram a escola. Então, eu escolhi caderno, borracha, giz, lapiseira. Vamos lá, então, fazer a divisão silábica, tá? O que é a divisão silábica? Ver quantas sílabas, quantas partes tem essa palavra, quantas vezes eu abro a boca para pronunciá-la, certo? Então, vamos lá. Caderno, 3 sílabas, então vamos dividir. Caderno, então ela é trissílaba. E aonde está a tônica? Trissílaba. Caderno, é o der, caderno. Então, se a tônica está aqui, última, penúltima, ela é uma paroxítona. Paroxítona, ó, a Pro vai fazer assim, tá? Abreviar. Vamos para borracha. Borracha, ó, trissílaba também. Então, ó, só que vejam aqui que tem 2 R's juntinhos, tá? Qual que é a regrinha para quando tem 2 R's e 2 S's? Um R fica com a sílaba anterior e o outro R com a sílaba posterior, tá? Então, a gente divide assim, ó. Certo? Um R com a anterior e o outro R com a posterior. Então, borracha, trissílaba. 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 Borracha, ó, penúltima também, paroxítona. Giz, só tem uma, monossílaba. Monossílaba, tá? Giz. É um monossílabo tônico, só que não vai ter acento, porque a regrinha que rege não permite, tá bom? Vamos lá para a lapiseira. Lapiseira. 4 sílabas, então ela é uma poli, né? Lapiseira. Então, ela é polissílaba. Polissílaba, tá certo, polissílaba. E onde está a tônica? Lapiseira, zeira. Então, ela é uma paroxítona. Vejam que todas essas que a Pro encontrou a tônica não tinha acento, tá bom? Então, é isso que pode acontecer. A gente encontra a tônica, só que nem sempre todas as tônicas terão acento, porque tem a regra que rege a acentuação, tá? Tarefa, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essa pergunta para mim, ó. Tarefa. O que as palavras têm? Vou ditar para vocês 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras, tá? Todas essas 5 palavras, todas as palavras acento, todas. Descobrir aonde está esse acento. Ah, Pro, o que ela tem? O acento. Mas não é isso, não é esse ponto em comum que eu quero que vocês descubram. Vocês vão observar onde está recaindo este acento. E a partir daí vão pensar o que é que elas têm em comum. Todas serão o quê? De acordo com o acento que elas estão recebendo. Tá bom? Então vamos lá. A primeira palavra é plástico, tá? Plástico. A segunda é cérebro. Cérebro, tá? Nossa cabeça. Cérebro. Cérebro. A terceira, pêssego. Pêssego. A quarta, prático. Prático. E a última, mágica.
mágica. Então, todas terão acento, tá? E aonde elas receberão acento? Na sílaba tônica. Então, vocês precisam descobrir aonde está a sílaba tônica e acentuar esta sílaba tônica. E a partir daí, vocês vão ver o que elas têm em comum, tá? Eu já disse que não é o acento. Mas a partir dessa acentuação, o que elas têm em comum? Todas são o quê? Então, descubram, tá? Caprichem que eu quero enxergar o acento das palavras e postem para a Pro que eu estou esperando. Quem não tiver dúvida em relação à tarefa, me manda mensagem, tá bom? Até amanhã, crianças. Fiquem com Deus.